Meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Gente, eu vim gravar rapidinho esse relatinho de saída do corpo. Essa noite eu tive um flash de rememoração e eu quero compartilhar com vocês. Eu tive com um monte de espírito essa noite, um monte de gente, só que eu não... foram situações diversas. Eu acessei essa noite coisas de vida passada de uma pessoa especificamente que está encarnada, um flash da vida passada dessa pessoa, tá? Como se eu estivesse conseguindo ver uma cena dessa pessoa vivendo num momento de guerra, né? Em outra vida, tá? E aí o que acontece? Eu consegui acessar isso por algum motivo, me foi permitido ver, ou eu entrei na frequência por algum motivo, e tinha um outro espírito que estava junto, que ele induziu, na verdade, essa situação, né? Às vezes a gente encontra com espíritos fora do corpo, pessoas que nós já tivemos alguma situação prévia em outra encarnação, e trazem então memórias, né? Às vezes para alguém que está ali do lado da gente, também fora do corpo, e dependendo ou não você consegue puxar como se fosse um take, um frame daquela encarnação, como se fosse um vídeo, né? Que você vê uma cena, tá? Mais ou menos isso que eu vi, tá? Como se fosse uma cena da vida passada de outra pessoa, tá? E essa pessoa está encarnada e tinha um espírito relacionando com essa pessoa fora do corpo, tá? E aí eu percebi essas duas situações. Uma outra situação que eu percebi foi o seguinte: eu vi hoje fora do corpo um rapaz que ele tá encarnado e fora do corpo ele tem surtos, tá? É como se ele, de repente no astral, ele, não sei se ele fica com medo quando ele retoma a lucidez, ou de fato ou ele se perde, né, em alguma lembrança de vida passada por um trauma que ele tem e ele dá uma surtada, tá? Esse cara que eu vi no astral hoje, eu fiz um amparo com ele, assim, só que foi um flash muito rápido, não me lembro exatamente o contexto, mas eu vi que ele estava ali e ele começou a travar os olhos, ele começou a tremer, né, e ele ficou em choque, como se ele estivesse em choque. E aí eu fui lá, eu abracei ele, né, acalmei ele, para que ele conseguisse então se assim normalizar, né, ficar mais tranquilo. Então às vezes acontece isso, né, em alguns resgates, algumas situações de amparo, a gente ajuda o espírito ou, né, até mesmo gente que sai do corpo, por exemplo, acessa coisas ou está com alguns espíritos fora do corpo, e aí a gente consegue vir ajudar algumas situações para ir trabalhando a pessoa, né, desvinculando do assédio. E o trabalho de desobsessão, ele também é feito por projetores, tá? Conscientes ou não, né, a nossa energia é utilizada no amparo e também na ajuda, né, do direcionamento de alguns assediadores ou até o passe deles, enfim, né, para ajudar a aliviar um pouco, né, essas induções daqui do pessoal na matéria. Tá? Então eu percebi que essa pessoa que eu vi de flash, assim, de rememoração, ele sai do corpo e ele entra em surto, tá? Por questões de vida passada dele também, ou porque ele, sei lá, fica com medo, enfim, ele perde o equilíbrio, tá? E isso reverbera no campo emocional dele aqui na matéria, tá? Então é importante a gente falar sobre isso, porque nós temos induções fora do corpo que a gente acessa coisas, e às vezes você volta da experiência, mesmo que você não lembre, ou você volta, né, do plano astral e você vem cheio de sentimentos, e aquele dia ou aquela semana ela fica difícil, mas você não sabe por quê, né? Às vezes te induz alguma situação que você mesmo puxou fora do corpo, ou até mesmo induzido por um espírito, tá bom? Pessoal, é isso então. Beijão pra vocês, viu?